Marinete, a professora Marinete, eu, Maria Bethânia, é o professor Roberto e a professora Suzana de Medeiros. Então, a nossa sequência didática vai ser apresentada por Suzana. No caso, nós fizemos 3 sequências didáticas, né? Mas hoje nós escolhemos apenas uma para apresentá-la. Como são muitas, nós vamos apresentar uma, né? Que o tempo é curto, certo? Então, Suzana pode começar. Gente, boa noite. Estou encantada pelos trabalhos realizados. Eu acho que todas as disciplinas começaram a namorar, né? Isso é muito bem, muito gostoso. A gente vê que todo mundo fica trabalhando com prazer. Então, a nossa sequência didática, a nossa preocupação, a preocupação da equipe é voltada para a questão de leitura, escrita, produção, compreensão de mundo, isso envolvendo todas as disciplinas, para que os alunos se tornem críticos e participativos, né? Então, o objetivo geral, nós temos uma professora de língua portuguesa, um professor de química e um professor de biologia, né? Que é com a formação em biologia. E aí, vai dar certo? Como é que a gente vai fazer uma sequência didática em que esses diferentes componentes curriculares eles se toquem, eles se interajam um com o outro? Não é verdade? Será que isso é possível? E a gente viu que existe essa possibilidade, ainda fomos assim, sem nos comunicar, nós ainda fomos na filosofia, tá certo? E outros componentes vocês vão se identificar. Mas, por incrível que pareça, a nossa sequência didática é de biologia. Só que nós não começamos, nós começamos da seguinte forma, veja só, a turma, uma primeira série do ensino médio. O objetivo geral é utilizar diferentes gêneros textuais para a compreensão interdisciplinar do fígado, tá certo? Os objetivos seriam ler com atenção a história, né? A gente seria assim, primeiro sensibilizar, depois refletir, depois para chegar numa conscientização. Então nós pegamos língua portuguesa, né? Se debruça, gosta de contos, então tem que contar. Então a gente passa e passeia por Câmara Cascudo com o Boileição. Já que a história do Boileição é um conto muito gostoso, vocês já ouviram, creio que a maioria já ouviu. E aí o Boileição, ele traz uma história, um conto muito bacana, assim, que você, se começar a ler, você tem que ler todo o conto, né? E aí a história se dá o seguinte, são 2 fazendeiros, eles são muito ricos, têm muitas riquezas, e tem um vaqueiro, um deles tem um vaqueiro que não mente, né? E se o vaqueiro não mentiu, eles apostam tudo quanto tem no vaqueiro, que o vaqueiro não vai mentir. Então, o outro fica pensando que poderá ficar com as propriedades do outro, manda a filha dele, uma peregrina, né, que diz assim no texto, que vai na casa do vaqueiro dizer que está, olha, toda surrupiada, que não tem mais nada, tudo de sofrimento. E vai passar 3 semanas lá para o vaqueiro matar o Boileição para comer o que é o nosso ponto, que é o fígado. Tá certo? Então a gente vai começar por aí. Mas antes, a gente tem que trabalhar, a gente começa com a questão dos valores, né? A escola tem que trabalhar os valores. Você já mentiu? É isso que tem no Facebook. Eu tenho mais de 800 pessoas e tá lá todo dia, tanta coisa, tem mentira, de inveja, não sei de que, não sei de que, não sei de que lá. E a gente começa a aula por essa questão. Você já mentiu?
Alguém mentiu para você? Acreditou em alguma mentira? Mentiria para alguém a fim de prosseguir, de conseguir alguma coisa muito interessante? Que tal ouvir uma história de um rapaz que foi induzido a mentir, que pode ter sido ele, o jovem que foi induzido a fazer isso? Então a gente fez uma preparação para o conto, aqui, usar gestos, movimentos corporais, expressões faciais, entonações de vozes diferentes, né? Quando a gente for fazer isso. Depois, cuidar que o ambiente esteja bastante agradável, né? Silencioso, confortável, para acomodar todos os jovens. E utilizar os recursos que contribuam para tornar a contação da história mais interessante. Achei bacana os meninos utilizando fantoche. Aqui ontem foi bacana, mas você pode colocar isso. E a gente dividiu a turma em 6 grupos. O grupo 1 e o 2 ficaria de qual a importância do fígado para a saúde humana, né? Então, a gente selecionou um texto, que é o fígado, e eles vão fazer a aula, né? Então, são 6 grupos. Se o professor quiser, os 6 grupos fazem a mesma sequência. Se o professor não quiser, ele faz 2 grupos, faz a mesma sequência, 2 grupos faz outra sequência e os 2 últimos fazem 2 sequências. Então, vamos para o texto. Eleja 5 pontos que demonstrem a importância do fígado. Isso aí como é que ele vai lidar com o conhecimento. Depois, circule todas as palavras que não é do seu convívio. Terceiro, substitua as palavras circuladas por seus respectivos sinônimos usando o dicionário. O dicionário ele não pode ser usado somente nas aulas de língua portuguesa. Mas as aulas de química, de física e de biologia, a linguagem é assim, uma linguagem muito técnica. A gente não sabe, muitas palavras a gente não sabe o que elas significam. Então, elabore seu texto com base no que você leu. Mas tem alguns probleminhas. Releia a produção. As palavras estão escritas de forma correta. É na sequência didática que está aqui, na mesa da equipe, que vai estar dizendo, seu texto. O texto obedece uma sequência lógica, tem introdução nele. O que é introdução? A introdução eu falo do geral para o particular. Eu preciso falar do ser humano, não é? Para chegar no fígado, porque eu falo dos outros, de todos os sistemas dele, para chegar aqui. Aí, depois, tecer as considerações individuais após os estudos elaborados. Os parágrafos estão curtos ou longos demais? Por quê? Porque tem gente que faz 3 linhas e faz 10 linhas. E agora, vamos equilibrar os parágrafos? Que tal escrever 6 parágrafos, cada um com 5 linhas? Será que não misturei letras maiúsculas e minúsculas? Aí você diz, não, isso é elementar para um aluno do ensino médio, mas essa é a nossa realidade, minha gente. Os alunos começam com letra maiúscula o nome dele, terminam com letra minúscula e assim finda com letra de imprensa. Ninguém sabe o que é, né? Aí outra coisa, gostou do que escreveu, se sentiu orgulhoso do conhecimento que você produziu? Agora isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu texto. Pronto. Digite sua produção. Chegou a hora de você apresentar o resultado, que é o produto do seu aprendizado. Explique os conhecimentos adquiridos através de demonstração, da demonstração prática de um fígado. Marinette diz que o fígado pode ser de uma galinha, mas pode trazer para a sala. E pode ser um fígado de boi, mas pode ser uma demonstração para que eles entendam.
né? Mostrando a sua importância. Assuma o papel de um professor de biologia, seja criativo, utilize o que, minha gente? A nossa relação com a tecnologia e outros materiais. Apresente para os seus colegas. Não deixe de arrumar a sala, tornando um ambiente profissional. Use luvas e aventais apropriados. E após a apresentação, ouça as considerações finais do professor. Revise o texto e publique no Facebook. Tá certo? Aí nós temos a segunda sequência, que seria a fisiologia hepática do fígado, né? Aí tá aí todinha, tem o texto, ok? Aí vamos para a terceira. Passa mais um pouquinho, já que a gente está com pouco tempo. Pronto. Aí o 6, né? É a questão do fígado, e a gente tem um grave problema, que é a bebida, né? E uma das consequências da questão do fígado e o álcool é a cirrose hepática. Então a gente tem aqui, tá certo? Ele vai trabalhar com imagem, com texto, e abaixa um pouco aqui, e com um experimento com relação à produção da bile. Tá certo? E sempre tendo que publicar o texto em algum veículo de comunicação que eles gostam, né? Então, a avaliação, né? Como assim a aula avaliada? Nós pensamos numa avaliação que o professor, ele atua só como mediador da aprendizagem, tá certo? Nós precisamos de uma avaliação sem prova e sem teste. Por quê? Porque ela vai se dar durante todo o processo. Então não precisa de teste nem de prova. É possível? Nessa sequência tá certo? Então, nessa sequência didática, nós adotamos a avaliação diagnóstica e formativa com constante intervenção por parte do educador. Os erros são repensados durante o processo de pesquisa e produção de texto. Então, o menino errou, o professor veio aqui na mesa, a equipe está trabalhando e ele vê que o menino errou, não aposte no erro dele. Pergunte, isso está certo? O que pode ser modificado? Tem alguma coisa estranha aqui. Então, não aposte no final do bimestre para fazer a prova. Os erros são repensados durante o processo de pesquisa e produção de texto. E o resultado final se constitui em um aprendizado que decorre de múltiplas intervenções por parte do professor, que faz o estudante refletir sobre as formas de desencadear suas ideias, de apresentar suas produções, superando a pesquisa que apenas copia e cola, para se tornar o protagonista de suas produções. Então, eu não acredito que o menino vai fazer um texto assim, se ele não ter mexido no texto oficial várias vezes. Ele tem que mexer, ele tem que mudar a palavra, ele tem que desmanchar aquele texto, ele tem que refazer muitas vezes. E só um pouquinho acima, fresquinho. Então, a gente copia e cola. Copia e cola. Então, essa forma é para além disso aí. Não sendo uma prática constante na escola, pode ocorrer entre professor e o aluno certo estranhamento. A gente colocou assim: se não é uma prática constante na escola, professor e aluno vão estranhar essa forma de trabalhar a sequência didática. Claro que vai ser estranho para eles. Ambos podem pensar que se trata de uma pauta inalcançável devido ao próprio processo de formação educacional que eu tive. E imagino que vocês também tiveram. Em que se reproduzem as ideias dos outros, onde se avalia apenas o produto final, sem intervenção, e privilegia a memória,
né? Que quando se privilegia a memória, então só vai o ensino enciclopédico, né? Que a gente viu aqui nos outros grupos. Todavia, se mais educadores aderirem à prática, consequentemente estaremos favorecendo a formação integral dos estudantes para além dos componentes curriculares, na perspectiva do diálogo entre as áreas do conhecimento. Assim, entendemos que a aprendizagem ela torna-se mais significativa e o conhecimento não precisa ser testado em testes e provado na prova. E em e no máximo 2 horários. Então a gente pensa que ele tem todo aquele processo. Não, mas eu tenho que acabar isso aqui logo. Não, tem um tempo, a sequência tem um tempo. Pode levar 4 aulas, pode levar 6 aulas. Se o aluno conseguiu produzir, pensar, esse é um processo que a gente precisa assim fazer com que os alunos fiquem adorando determinados instrumentos tecnológicos em vez de produzir o seu conhecimento. Então, esse trabalho aqui, eles foram realizados por nós estamos assim, nos horários que é difícil encontrar, né? Mas a gente se encontra e foi o que a gente pensou.